Bíblia comigo? Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, glória a Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Um versículo apenas da palavra do Senhor, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isso, o Ingrid que está lá, né? Deixa no telão lá. Eu queria que toda a igreja, no 3, lesse com a sua voz bem audível esse versículo tão maravilhoso que Deus fala conosco nessa noite. Vamos lá, irmãos, todos juntos ler, fazer leitura desse texto aqui no telão, para ter uma linguagem só aqui. 1, 2, 3. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Podem tomar o seu assento. Querido Deus, nós te louvamos por esta noite, por esta palavra que foi lida da tua Sagrada Escritura. Inicia nos nossos corações o entendimento que o Senhor quer nos passar nessa noite. Reina no nosso meio, ó Santo Espírito. Amém e amém. Queridos irmãos, uma palavra bem objetiva para você nessa noite, para nós findarmos essa cerimônia tão nobre da igreja, tão nobre da igreja do Senhor, onde nós nos reunimos, congregamos juntos para celebrarmos a ceia do Senhor. E o motivo de estarmos aqui nesta noite, meu e seu, é para render glórias, é para promover adoração, é para render gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Essa mesa representa isso. E Deus, Ele deu prova do seu grande amor para conosco. Ele, quando ainda não merecíamos, quando ainda éramos desobedientes, quando ainda andávamos segundo o nosso querer, o nosso pensar, aquilo que achávamos, aquilo que imaginávamos ser o bom, o melhor para nós, da maneira que andávamos e vivíamos com nossos comportamentos errôneos, muitos de nós lançados no pecado, lançados na imundícia, lançados em caminhos tortuosos, contrários absolutamente à palavra do Senhor, errantes nas nossas atitudes de dia a dia, homens e mulheres que não tínhamos o entendimento da palavra do Senhor, que não tínhamos o temor que temos hoje, a consciência que temos hoje, que vivíamos dominados pelo pecado. Mesmo assim, com todos os defeitos que eu e você tinha, mesmo assim, com todas as atitudes negativas que eu e você tinha, mesmo assim, com todo comportamento inadequado que eu e você tinha, mesmo assim, Deus nos amou da forma que éramos, do jeito que éramos, perdidos, distantes da sua vontade e da sua palavra. Deus mostrou o seu grande amor para conosco, quando éramos ainda pecadores, exercendo sobre a minha, a sua e a nossa vida, uma grande misericórdia, uma grande bondade, uma grande atitude de benevolência em meu, em teu e em nosso favor. Detalhe, irmãos, nós não merecíamos, nós não fazíamos nada para merecer esse grande amor de Deus, esse grande cuidado de Deus, essa grande misericórdia de Deus, que foi demonstrada na cruz do Calvário, através de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não dávamos motivo nenhum para Deus nos amar, para Deus nos perdoar,
para Deus nos justificar. Mas Deus, por causa do seu grande amor, mesmo pecadores, nos amou de uma forma extraordinária, contundente, maravilhosa, sensacional. E nós temos que hoje sermos agradecidos como igreja deste tão grande ato da parte de Deus. Paulo, ele aproximadamente 58 depois de Cristo, escreveu essa epístola aos Romanos, que é a epístola mais grande, mais extensa de todas as suas epístolas. Uma carta que é por demais apreciada pelos grandes estudiosos e quem gosta de fazer a leitura da Bíblia. Os grandes estudiosos da Bíblia, eles têm uma vontade, um desejo enorme de estudar essa palavra, porque ela traz ensinamentos extraordinários. E ela mostra para mim e para você a doutrina que todo eu e você fomos justificados unicamente, exclusivamente e absolutamente pela fé em Cristo Jesus. Não foi por obras, não foi por mérito, não foi porque éramos corretos, não foi porque vivíamos de uma forma que merecíamos, que éramos dignos. Não foi porque havia razão de Deus usar de amor, de bondade, de benevolência, de misericórdia para mim e para você, não. Não havia motivos. Mas mesmo assim, sendo ainda pecadores, Deus olha para você e te ama. Deus olhou para você e demonstrou esse grande amor. Deus enviou Jesus Cristo, mesmo vendo o sofrimento de Cristo, Deus pensava em você. Mesmo em todas as adversidades que Cristo enfrentou por causa de mim e de você, mas a obra da cruz foi completa, foi absoluta, e hoje eu e você desfrutamos de todos esses benefícios conquistados por esse tão grande amor. A epístola aos Romanos, ela traz esse entendimento, e ela mostra para nós grandes verdades. Capítulo 1, por exemplo, da epístola aos Romanos, fala que o Evangelho é o poder de Deus. Capítulo 1, verso 16, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo vem escrever aos irmãos de Roma sobre a importância e declarando: o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus que muda, que restaura, que transforma, que liberta, que cura, que faz nova todas as coisas, que muda situações e circunstâncias, que perdoa o pecador, que tira o pecado da vida daquele que vive no pecado, que faz uma nova criatura daquele que estava perdido. O Evangelho é o poder que transforma aquele que nele crê e aquele que nele confia. Paulo vem colocar isso de uma forma contundente, relevante, clara, transparente, explícita, que o Evangelho de Cristo é o Evangelho que tem o poder para mudar todo homem, todo ser humano, toda a vida que nesse Evangelho venha crer. E é por isso que estamos aqui, porque um dia nós ouvimos a palavra do Senhor, e nós cremos, e nós confiamos, e nós acreditamos. Queridos irmãos, no capítulo 2, Paulo vem falar acerca da filosofia humana. Paulo vem falar acerca dos hipócritas, que às vezes querem ensinar, mas não ensinam a si mesmo, que às vezes são religiosos, apontando o defeito de um e de outro, mas não olham para si. Paulo diz que esses são hipócritas. Paulo fala que essa filosofia humana não tem valor. Capítulo 2, verso 1 fala sobre isso. Quero andar aqui, Paulo, no capítulo 3. Ele vem mostrar ao homem, ele por si próprio,
ele é um mero, absolutamente necessitado. Coloca para mim lá, filha Ingrid, Romanos capítulo 3, verso 10, 11 e 12, como está escrito: não há justo, nem sequer um. Nenhum de vocês merecia nada. Nenhum de nós merecíamos nada. Deus olhava para essa humanidade e não via nenhum justo, e não via nenhum digno, e não via nenhum merecedor do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. A palavra de Deus vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer. Versículo 11. Romanos capítulo 3, verso 11. Não há quem entenda, não há quem busca Deus. Deus olha para a humanidade e vê os homens andando em seus caminhos, consumidos pela sua mente, pelo seu coração pecaminoso. Olha para a humanidade e vê uma humanidade sem direcionamento e andando em seus próprios caminhos. Versículo 12. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Olha a palavra que Paulo disse, que Paulo usa aqui. Todos se fizeram inúteis, sem a graça de Deus, sem esta salvação que paira sobre nós. Nós éramos inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há ninguém que por uma atitude de generosidade, de ajuda a alguém, pode ser considerada boa. Bom é Deus. Bom é o amor de Deus, que influenciou a minha, a tua e a nossa vida, que de uma forma contundente mudou todo o nosso ser e fez nós percorrermos num outro caminho, numa outra direção, e buscando outras coisas, que é o reino dos céus. Glória a Deus. Coloca para mim também, Ingrid, versículo 23. Glória a Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O destino para todos é distanciamento da glória, da presença de Deus. Mas como nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 8, mesmo ainda sendo nós pecadores, Deus nos amou de uma forma extraordinária, através de Cristo, o meu, o teu e o nosso Senhor. Versículo 24, filho, estou andando rápido aqui para nós concluirmos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Tudo aquilo que eu compartilhei com vocês nessa introdução rápida. Toda maneira que éramos, toda forma que agíamos, toda a vida que levávamos, toda mancha que havia sobre nós, Deus tirou tudo. De inúteis nós passamos a ser importantes. De alguém que estava distante, passamos a estar perto. De alguém que não conhecia Deus, passamos a ser chamados de filhos. De alguém que estava condenado por causa do seu pecado, passou a estar na condição de perdoado, de justificado. A Bíblia diz, nós observamos lá em Romanos 3, todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus, não há nenhum que faça o bem, não há nenhum sequer, mas fomos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que Cristo seja exaltado pela minha e pela sua vida, continuamente e sempre, em nome de Jesus Cristo. Paulo, na casa de Gaio,
A Bíblia vai dizer que Paulo estava na casa de Gaio, em Corinto, quando escreveu essa epístola. Capítulo 16, verso 23, vai mostrar isso. Tinha um companheiro lá com ele chamado Tércio. E Tércio foi escrevente dessa epístola aos Romanos. Tércio foi escrevente destas verdades relevantes, que tanto são necessárias para o meu, para o seu e para o nosso entendimento. Tu entende, meu irmão? Tu compreende, filho, na sua mente, no seu raciocínio limitado, mesmo estando eu e você no pecado, sem merecimento nenhum, Deus provou o seu amor para conosco, porque Ele enviou o seu Filho por causa de mim e de você. E se você ler nos versos do capítulo 5 mesmo, que eu não vou ler com os irmãos por causa do horário, você vai ver, pode alguém morrer por alguém, por algum justo? Talvez, Paulo fala, talvez possa existir que morra por alguém que é bom. Talvez. Mas quem é que morre por um pecador? Quem é que morre por um que anda contrário à vontade de Deus estabelecida? Quem é que morre por alguém pecador, como era o Celso, com todo respeito, como era você, como éramos nós? E que precisamos todos os dias da nossa vida continuarmos pedindo perdão e pedindo que essa graça nos encha e nos corrija, e que essa misericórdia esteja caminhando conosco constantemente. E Paulo diz lá, olha, talvez alguém, mas ninguém morre por um pecador. Se você vê alguém que comete delito, se você vê alguém que anda errante, se você vê alguém que está no pecado, que você vê alguém que está ali numa situação fazendo as coisas erradas, sendo culpado, quem é que vai se colocar ali e enfrentar a morte por este que é culpado? Ninguém, mas Cristo. Você sendo culpado, Ele foi até o fim da cruz do Calvário. Deus provou o seu amor através de Cristo na cruz do Calvário. Você é alguém muito privilegiado. Eu queria que você nessa noite levantasse as suas mãos, irmãos, e glorificasse o nome do Senhor por essa bênção tão grande que você recebeu, por esse privilégio tão grande que Deus lhe concedeu. Quando nós entendemos isso, irmãos, antes de Paulo dizer isso, Paulo começa dizendo lá que, e eu queria até, mais uma outra oportunidade eu vou compartilhar convosco. Eu queria até falar de duas características importantes na vida do cristão: paz e esperança. E Paulo fala que nós fomos reconciliados e desfrutamos hoje da paz de Deus sobre as nossas vidas. E Paulo continua dizendo no capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, dizendo que essa paz encheu os nossos corações, que nos trouxe e fez de mim e de você homens com esperança no dia de amanhã. Paulo vem dizer que essa esperança produziu em mim e você a perseverança de lutarmos, de enfrentarmos as adversidades e de estarmos firmes nesse caminho de fé. Que bonito isso, irmão. Capítulo 5 é lindo. Sabe, a esperança habita no meu e no seu coração. A paz habita no meu e no seu coração. As provas podem vir, as adversidades podem vir, mas quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para
nesta mesa, nós olhamos para nós e dizemos assim, e confirmamos assim, e afirmamos assim: eu era pecador, eu estava na condição de pecador, e mesmo de uma forma errada, Deus provou o seu grande amor por mim. No momento em que eu não merecia, você não merecia. Essa é a diferença. E é por isso que nós amamos ao Senhor Jesus. E é por isso que nós o reconhecemos como Senhor. E é por isso que só Ele nós rendemos glória, louvor e adoração. Ele é o autor da nossa salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura do texto sagrado da Santa Ceia do Senhor aqui, irmãos. Fica com essa mensagem rápida, pastoral e objetiva de aconselhamento para a sua vida, de meditação nessa noite